Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa aula online em relação ao WhatsApp oficial na saúde, como evitar banimento e transformar conversas em pacientes. Eu me chamo Alex, eu sou o diretor aqui da COS e fundador. Eu tenho formação na área de marketing com especialização em comunicação digital e o MBA em gestão em saúde. Tenho mais de 15 anos de experiência com marketing digital. E nesses últimos 9, venho me dedicando, na verdade, ao processo de metodologias de gestão, de educação e promoção da saúde, e o principal que eu falo, que é a rentabilização do investimento em marketing digital para negócios da saúde. Estou disponibilizando também as minhas redes sociais, tanto o Instagram quanto o LinkedIn. Caso vocês tenham interesse, podem me seguir, me acompanhar por lá, que eu também disponibilizo alguns materiais aí em relação à gestão estratégica de comunicação e marketing para os negócios de saúde, tá bom? Sobre a nossa aula hoje, estamos falando aí da principal ferramenta, né, de mensagens e de agendamentos em relação aos pacientes e às clínicas e às instituições de saúde. Então, saiu até uma pesquisa da Panorama de Clínicas e Hospitais de 2025, que mais de 79% das instituições utilizam o WhatsApp para realizar o agendamento de consultas, né, marcações de consultas, mas o uso incorreto dele pode gerar banimento, pode ocorrer aí perda de dados e, principalmente, prejuízo na reputação e no financeiro da instituição, né? E o nosso intuito aqui realmente é como transformar o WhatsApp em um canal seguro e estratégico. Tem muitas variáveis aí em relação à utilização, muitas crenças em relação à utilização do WhatsApp oficial, e o objetivo aqui é realmente desmistificar e tornar ela muito mais usual nas instituições para facilitar esse processo de comunicação mais estratégico. Então, a não utilização hoje de APIs oficiais, né, da utilização de um software não validado ou não homologado pelo próprio Meta, o que isso pode impactar, né? Esse uso de números pessoais e contas não oficiais, então isso acaba prejudicando bastante a reputação hoje da sua instituição, e sendo aí possíveis causas de banimento, de perda realmente da utilização do WhatsApp. Há o risco também de bloqueios e perdas de base de pacientes, então isso acaba impactando de forma altíssima, né, a nível de faturamento hoje da instituição. A falta de rastreabilidade de relatórios, que acaba dificultando bastante como que está a tua área comercial em relação aos atendimentos, em relação aos fluxos, em relação às conversões, em relação a tempo de demora, tempo de espera, um exemplo da conversa do próprio paciente com a sua instituição. Então, para que realmente vocês consigam ter insights e indicadores para tomada de decisão muito mais estratégica, né? E essa comunicação sem padrão, então, utilizando ali o próprio WhatsApp Web, acaba dificultando bastante esse processo para entender o que gera uma conversão, o que não gera, onde que está sendo o ponto de fuga de um paciente durante o processo de agendamento. Então, isso acaba gerando todos esses problemas de comunicação com ferramentas que não são oficiais, né, que acabam dificultando realmente todo esse processo de comunicação do paciente com a instituição. E com a API oficial do WhatsApp, a gente tem um canal muito mais validado e muito mais seguro pela própria Meta, então isso acaba tendo aí uma eficácia durante esse processo. 99% das vezes, 99%, né, dos casos, a conta fica no ar, então o número, né, do próprio WhatsApp acaba ficando disponível hoje no ambiente digital, sem ter quedas e banimentos, então há uma instabilidade da ferramenta mesmo, estabilidade da ferramenta durante o processo, o que na WhatsApp Web, isso acaba aí sendo um pouco menor esse processo, né, dificultando essa estabilidade de comunicação. Inclusive até em relação a envios de mensagens, né, com a API oficial, a gente consegue ter uma resposta muito mais rápida ali em relação às entregas dessas informações do que contas e softwares que são não oficiais na utilização do WhatsApp, tá? Tem essa garantia de comunicação profissional, então isso traz muito mais robustez no teu processo de comunicação com o paciente, muito mais segurança, muito mais confiança em relação a esse processo com o paciente. Há essa permissão de envio de automações, de materiais, né, para que realmente consigamos
terem uma eficácia no processo de comunicação, o que na API, do que na não oficial, né, em contas não oficiais, em softwares não oficiais, isso acaba sendo motivo de banimento, né? Então, o próprio WhatsApp entende isso como um envio de spam, que acaba dificultando também esse processo de comunicação, né? Então, pensando em larga escala, em grande probabilidade de compartilhamento de conteúdo, de informação, a API oficial permite muito mais trabalhar esse nível de segmentação e envio também de materiais. E aí, claro, isso acaba reduzindo também, né, com todas essas liberações com a API oficial, acaba diminuindo drasticamente aí o risco de banimento na utilização do próprio WhatsApp, ok? Por que eu falo em relação a tornar também o próprio WhatsApp uma forma mais estratégica de comunicação hoje com os pacientes, né? E até vamos desmistificar aí algumas informações em relação à contratação da própria API oficial do WhatsApp. Então, é importante hoje, não vai ser nenhum material visual, realmente eu vou falar em relação ao conhecimento que eu tenho e as práticas que nós realizamos aqui na agência. Então, se você for procurar uma ferramenta oficial, né, que consiga ter esse controle do processo de atendimento da sua instituição, o ideal é você procurar ferramentas que são homologadas pelo próprio Facebook, né, pelo próprio Meta. Por que eu falo isso? Muitas ferramentas acabam divulgando que são oficiais, só que elas não estão disponíveis na plataforma oficial do Meta como um software homologado para a realização da API oficial. Então é importante pesquisar bem a fundo em relação ao sistema que você venha a implementar na sua instituição, se ela realmente é homologada ou se ela é parceira realmente do próprio Meta durante a utilização, durante a implementação, tá? Existe aí também a possibilidade, na contratação da API oficial, essa integração do vínculo, né, com o teu WhatsApp com o próprio Meta. Então, a gente começa a criar um processo muito mais robusto de comunicação e faz com que a clínica, né, a instituição, tenha um processo mais estruturado, muito mais rico em relação a esse processo de não utilizar ferramentas com API oficial, tá? Por que eu falo isso? É até importante trazer essa diferenciação em uma instituição, quando uma instituição pretende utilizar uma API oficial e quando ela não deve utilizar uma API oficial. Então, exemplo, se hoje o teu processo de comunicação está muito mais padronizado, você tem claro quais são os produtos que vocês ofertam, se esse workflow de comunicação com o teu paciente está bem desenhado e não está num processo inicial ainda da jornada, então eu sempre aconselho os meus clientes a ter essa versão da API oficial para que tenham uma robustez no processo de comunicação. Agora, se a tua clínica, se você está iniciando, se você é um profissional individual, e você ainda está modelando o teu processo de atendimento, você está modelando o teu produto, né, o teu serviço em si, eu não aconselho a fazer essa contratação, até pelo fato de você também ainda estar desenhando esse teu processo comercial, esse teu negócio, essa tua clínica, né, essa tua instituição de saúde. Então, é bem importante de deixar bem claro isso antes da contratação, até para evitar aí futuros transtornos na utilização do próprio WhatsApp, tá? Outro ponto, existem diversas ferramentas que são homologadas pelo Facebook, cada uma tem um método diferente de conversação, então é importante que você tenha clareza também de como deve ser feito a escolha, né, da contratação dessa ferramenta. Eu sempre aconselho a ter algumas conversas para entender como está sendo a metodologia de trabalho também daquela ferramenta, daquele software, para entender como que é feito, como funciona, como que é feito todo o processo de automação, como é a ferramenta, até para facilitar esse processo de usabilidade, e até para que você possa aplicar ela dentro da tua instituição, né? Então, e até em relação à comercialização, né? Existem aí duas possibilidades de formas de pagamento também dentro do próprio Meta. Então, existem ali, quando a gente faz a integração oficial da API, existem duas possibilidades, a de serviço ou a de marketing, tá? A de marketing, ela fica relacionada a todos os processos de comunicação em relação
ao teu processo em si de divulgação da clínica, né, da sua instituição, de todo o teu processo de comunicação com o paciente. E a de serviço ou a utility está muito mais relacionada à venda de informações em relação a comércio eletrônico, enfim. Então, já existem aí dois valores distintos a serem pagos, tá? É importante até analisar no próprio WhatsApp Web, no próprio WhatsApp, no site do WhatsApp em si, quais são os valores de cada ferramenta, tá? De cada envio de mensagem, para que você não tenha aí nenhuma surpresa na contratação, tá? Então, basicamente é isso. Tu paga por envios de diversas finalidades, né, ali na utilização da ferramenta, paga um valor específico para cada tipo de mensagem. Então, ali você já consegue ter uma visão de quanto isso seria um investimento a ser realizado para a própria instituição. Um outro ponto antes até de ter essa visão, esse desenvolvimento em si, né, essa definição do porquê que vocês irão utilizar ou irão contratar essa ferramenta da API, do WhatsApp, é importante ter claro qual é a quantidade hoje de mensagens, ou de contatos, ou de leads que vocês têm de forma mensal. Por que eu falo isso? Porque dessa maneira, tu consegue fazer uma previsibilidade de investimento a ser feito, tanto no envio das mensagens, né, ali, enfim, de custos e tudo mais, mas também em relação a você ter um entendimento do teu departamento comercial, da tua área de atendimento, para entender a volumetria de mensagens que você envia, que você recebe, que você também precisa para ter a contratação dessa ferramenta. Então, é importante fazer esse levantamento, porque em todas as conversas de ferramentas, eles vão te questionar qual que é a tua volumetria, até para eles te enquadrarem em relação à venda em si ali do plano ideal para a implementação na sua instituição, tá bom? Então, esse é um ponto bem válido e bem importante aí de trazer durante todo esse processo, para que você saiba o quanto que você vai investir na contratação da ferramenta do WhatsApp, tá? Então, é importante analisar como que é feita a venda, né, a contratação hoje desse software para ter essa API oficial, se ela é contratada por usuários, se ela tem uma licença mensal para ser paga, quantas mensagens eu consigo enviar de forma mensal, como que é feito todo esse processo, até para que você consiga ter uma previsibilidade em relação ao teu financeiro, né? Para que você não seja pego de surpresa lá no final do mês, quando tu receber o pagamento, quando tu receber a fatura, em relação às mensagens que estão sendo enviadas, tá? Então, um ponto bem importante para qualquer análise em relação à contratação de ferramentas de WhatsApp, é bom entender a volumetria que vocês têm de contato, as volumetrias de mensagem, perdão, quantos leads entram em contato com vocês de forma mensal, para que você consiga ter uma estrutura melhor aí de investimentos, tá? E um ponto importante, a partir do momento em que você realize esse processo de API oficial, você paga por mensagens direcionadas ali, né? Tu tem 1.000, 10.000, 50.000 conversas, enfim. Inclusive, o próprio WhatsApp, ele libera 1.000 conversas de forma mensal, que a partir dali ele acaba cobrando também por esse processo de mensagens, tá? Mas é importante vocês terem essa clareza de que na conversa com a API oficial, existe uma janela de 24 horas. O que é essa janela? É um exemplo. Eu, Alex, mandei uma mensagem para uma clínica às 13 horas do dia 23 de setembro, um exemplo, tá? Se eu não tiver essa devolutiva até o dia 24, ao meio-dia e 59, eu só vou conseguir responder para aquele meu paciente se ele me mandar uma mensagem novamente. Então, o próprio WhatsApp ele acaba bloqueando o teu envio de mensagens de forma gratuita, digamos assim, que aí você vai precisar enviar uma mensagem para ele de permissão para que ele retorne essa mensagem para que você consiga dar sequência no atendimento. Então, é importante ter claro isso, que o teu atendimento precisa ter, no mínimo, uma janela aí de 24 horas para realizar esse atendimento, tá bom? Então, entra aí também um outro critério importante para entender se você consegue responder os seus pacientes em menos de 24 horas, para que realmente tenha essa vazão no processo comercial da sua instituição, legal? E por que eu falo da utilização da API oficial com o WhatsApp?
o quanto isso é benéfico para as instituições de saúde, né? Então, um dos exemplos, é possível implementar scripts ou workflow ou automações para facilitar esse processo de atendimento, direcionando para áreas específicas hoje do teu agendamento. Então, se eu sou uma clínica e eu tenho um laboratório, então digite 1 para clínica, 2 para laboratório, que acaba já direcionando esse paciente de forma muito mais assertiva para o local onde tem interesse, esse próprio paciente tem interesse na contratação, né, na realização aí do serviço de saúde. E sem contar que você tendo claro esses scripts de atendimento, você consegue entender qual é a forma que mais tem conversão. Então, isso acaba facilitando bastante esse teu processo de gestão no processo de negociação ali com o teu lead. Como eu falei, né, existe aí a possibilidade de qualificação dos leads direto no WhatsApp, como eu falei, né? Digite 1 para laboratório, 2 para clínica médica, 3 para coleta de sangue, enfim. Então, tem como você direcionar e ter essa clareza também para o paciente para facilitar essa qualificação. Então, o lead acaba chegando muito mais pronto ali para aquela área, né, para aquele departamento, até auxiliando no processo de fechamento, porque hoje a gente sabe, né, que o paciente está bem ansioso na procura pela realização dos serviços, né, então, quanto mais rápido a gente conseguir ter uma resposta, maior vai ser a probabilidade também desse paciente, dele fechar realmente o serviço em si com a sua instituição. Tem aí também a utilização de fluxos automatizados, né, com confirmações, com lembretes. Então, é possível não só fazer isto com os pacientes, né, um exemplo, envio de confirmação de agendamento, de consulta, de exame, lembretes, né, nesse processo, ou follow-ups, para ter esse acompanhamento também com esse paciente, até mesmo pós-procedimento, pós-cirurgia. Então, a ferramenta ela acaba permitindo bastante esse processo. E, claro, quando a gente fala de fluxos automatizados, é importante lembrar que ele só acontece pós-implementação ou pós-inserção de informações manuais, né, até atreladas ali muito ao paciente em si. Então, digamos que foi estruturado todo o workflow, foi separado no formato Kanban, todas as etapas ali que aquele paciente venha passar pela minha instituição, mas eu preciso que tenha aí um processo mais manual nesse sentido, para que a gente também consiga desenvolver todos esses follow-ups pós ali a realização de algum tipo de serviço, né, de promoção da saúde, divulgação. Então, é importante também ter essa clareza de ter bem desenvolvido esse processo da jornada do paciente dentro da sua instituição. E o principal, que aí acaba tornando muito mais interessante a utilização da API oficial do que a não oficial, que é o WhatsApp Web, né? Que é esses indicadores de performance. Então, um exemplo, o tempo de resposta, qual está sendo a taxa de conversão, qual está sendo o ROI, então é possível entender de onde está vindo aquele lead, se está vindo do Google, se está vindo do Instagram, se está vindo do Yahoo, se está vindo de uma campanha de indicação, se está vindo de um trabalho de relacionamento, está vindo numa campanha XPTO. Então, essa ferramenta, né, a utilização aí de softwares com a integração da API oficial, permite trazer indicadores em relação a essa gestão, para que realmente a instituição tenha essa tomada de decisão muito mais embasada em indicadores estratégicos do negócio, do que instituições que utilizam a API, a WhatsApp Web. Hoje, se você utiliza a API Web, tu não sabe o tempo de resposta, tu não sabe se está sendo padronizado esse processo de comunicação, tu não sabe qual está sendo a nota que os teus pacientes estão dando em relação ao teu atendimento, você não sabe qual está sendo a taxa de conversão, tu não sabe qual é o valor que você está colocando de propostas em relação aos seus serviços hoje no mercado. Então, isso acaba te trazendo muito mais clareza do trabalho, não só do marketing, mas também do teu comercial, para que você consiga ter tomadas de decisão muito mais embasada em dados, tá bom? Então, a utilização do sistema na contratação da implementação da API oficial, juntamente aí com o software, acaba trazendo todos esses cenários que eu acabei apontando aqui para vocês, até mesmo com a contratação do WhatsApp, né, junto aí com a API oficial, junto com um software de utilização do sistema, tá bom? De próximos passos, então, você mesmo pode fazer isso com ferramentas não oficiais, que aí isso acaba
entrando em todos aqueles pontos que eu comentei, né? Pode ocorrer banimentos a qualquer momento, a sua conta pode ser banida e você pode ficar do momento até 5, 7, 10, 15 dias sem utilizar o número da tua clínica com o paciente, então tu pode perder consultas e acaba impactando realmente no financeiro hoje da instituição, né? Sem contar esses processos mais manuais em relação à utilização de ferramentas não oficiais ou até mesmo no próprio WhatsApp Web. Ou você pode contratar a COS, que hoje nós temos aí uma experiência com mais de 100 projetos de saúde, e nesses últimos 9 a gente tem diversos cases hoje no segmento de saúde, levando sempre inovações, marketing e vendas, e o importante também é contratar uma agência ou um fornecedor que realmente entenda do seu negócio, que realmente entenda do segmento de saúde e que utilizem ferramentas seguras do mercado. Então, a COS, ela é parceira oficial do Como, que é um CRM que faz todo o processo comercial da sua instituição, de atendimento também do teu WhatsApp. Então, claro, utilizando a API oficial, junto aí com a validação do próprio Meta. Então, é importante trazer essas informações nesse processo, até para que você consiga ter válido aí, ou consiga validar essas informações que eu trouxe para você, tá bom? Se você acompanhou até aqui, e caso tenha interesse em contratar, né, ou queira fazer um teste gratuito na utilização do Como, para saber como funciona, como é o CRM, enfim, fazer um teste grátis da ferramenta, nos mande uma mensagem no WhatsApp aqui da COS, que a gente libera um teste gratuito para que você possa utilizar a ferramenta e se beneficiar aí da utilização de um CRM para deixar o teu processo comercial muito mais robusto, muito mais estruturado e muito mais direcionado a dados, que eu acredito que isso faz total diferença hoje no segmento de saúde, tá bom? Então é importante mencionar que o Como, ele faz essa integração do WhatsApp Web, tá? Mas a gente só realiza a implementação da ferramenta com a API oficial, até para que você não tenha aí nenhum problema junto ao WhatsApp com os teus pacientes, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado para quem acessou, para quem acompanhou a nossa aula até aqui, e se você tem interesse em conhecer o Como, nos mande uma mensagem que a gente libera um teste gratuito ali, para que você consiga ter acesso a esse CRM. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!